Nesse vídeo a gente começa a falar aqui da unidade 9, onde a gente vai estudar os teoremas limites, ou o que vem a ser teoremas limites. Em probabilidade existem vários resultados, né, vários teoremas, que tratam de convergências, de certas convergências, certos limites. Então esses resultados em geral são chamados teoremas limites, né, que envolvem algum tipo de limite. Aí pode ser um limite envolvendo convergência em probabilidade, em quase certo, ou convergência em distribuição. Então são muitos resultados. A gente vai ver alguns que são os resultados que fazem parte do conteúdo dessa disciplina, que são os mais clássicos e também acabam sendo os mais utilizados nas aplicações de probabilidade, principalmente na estatística teórica, por exemplo. Tá? Então, são as chamadas leis dos grandes números, também teorema do limite central, que vai ser assunto de outro vídeo. Então, nesse vídeo a gente começa a abordar aqui o que são chamadas leis dos grandes números, tá? Então, eu vou falar sobre leis fracas dos grandes números, leis fortes dos grandes números. Vou apresentar esse conceito aqui também para uma abordagem sobre lei dos grandes números, e alguns exemplos e exercícios. E, de novo aqui, a sugestão de aprofundar, né, com o estudo das referências, buscando exemplos, exercícios principalmente, e os detalhes que tem lá e que não são tratados aqui. Bom, então primeiro que vem a ser aqui, né, chamando lei dos grandes números, um conceito, chamar aqui definição 1. Então, lei fraca dos grandes números, que vem a ser isso. Então, uma sequência de variáveis aleatórias, x1, x2, etc., todas no mesmo espaço de probabilidade, ela é dita satisfazer ou obedecer à lei fraca dos grandes números. Eu vou abreviar isso aqui assim, ó. O L maiúsculo é de lei, né? O G e o N maiúsculo é de G de N e N, G de grande e N de números. O F vem de fraco, mas eu vou usar o F minúsculo quando eu estiver falando da lei fraca, tá? Quando eu estiver falando de uma lei fraca. Então é só um acordo para não ficar escrevendo essa expressão toda, então vou abreviar. Como tem lei forte e lei fraca, e o F é o mesmo, então o F minúsculo vai representar a lei fraca e o F maiúsculo vai representar a lei forte. Então a sequência satisfaz ou obedece à lei fraca dos grandes números, com constantes centralizadoras. Então tem duas sequências de constantes aqui, tem uma sequência de constantes AN. Essa sequência de constantes, essas constantes vão ser chamadas sequências centralizantes ou constantes centralizantes, tá? E vai ter uma outra sequência de constantes, BN. Essas vão ser chamadas constantes normalizantes, tá? Então, a sequência de variáveis aleatórias satisfaz a lei fraca dos grandes números com essas constantes normalizantes, constantes centralizantes, AN e BN, se somente se vale essa convergência aqui em probabilidade, ó. Sn menos AN, que são as constantes centralizantes, tudo isso dividido por Bn, que são as constantes. Os AN são as constantes centralizantes e os Bn as constantes normalizantes. Naturalmente, isso daqui não é zero, né? Se você não poder fazer essa conta aqui. Então, se essa expressão aqui vai ser uma sequência de variáveis aleatórias, então ela converge em probabilidade para zero. Quando isso ocorre, a gente diz que a sequência dada, xn, etc., obedece à lei fraca dos grandes números. Então, o termo fraco tem a ver com a convergência. Convergência em probabilidade significa lei fraca, tá? Esse Sn é a sequência das somas parciais. Então, Sn é x1 mais, etc., até xn. Tá? Então, na lei forte é a mesma coisa, só trocando a convergência de probabilidade por convergência quase certa. Então, a definição 2, que vem a ser lei forte dos grandes números, então, sob as condições da definição 1, então essas sequências aqui todas, a sequência x1, x2, etc., é de satisfazer, obedecer à lei forte dos grandes números, né? O F maiúsculo aqui, ó, aqui, ó, a mesma convenção que eu fiz aqui, a única mudança é com o F. O F maiúsculo é para se referir à lei forte,
e o F minúsculo é para se referir à lei fraca, tá? Então, para abreviar essas expressões, eu vou usar essa abreviação aqui com essa convenção do F minúsculo para lei fraca e o F maiúsculo para lei forte. Então, sob as condições da definição 1, então tem uma sequência de variáveis aleatórias, se vale essa convergência quase certa, então é a mesma expressão, só o que mudou aqui é o modo de convergência. Então, se essa sequência converge para zero quase certamente, então a sequência de variáveis aleatórias x1, x2, etc. é dita satisfazer ou obedecer à lei forte dos grandes números, tá? Com constantes centralizantes AN e constantes normalizantes BN, tá? Bom, então percebam que o adjetivo forte está relacionado com o modo de convergência quase certo e o adjetivo fraco está relacionado com o modo de convergência em probabilidade. Uma observação praticamente, né, tudo que a gente estudou envolvendo convergência quase certa e convergência em probabilidade. Então, como convergência quase certa implica sempre em convergência em probabilidade, claramente a gente vai ter essa observação. Se sob dadas hipóteses uma sequência de variáveis aleatórias, x1, x2, etc., satisfaz a lei forte dos grandes números, constantes AN e BN, então, sob as mesmas hipóteses, ela também satisfaz a lei fraca dos grandes números com as mesmas constantes, a NBN. Tá? Então, quer dizer o quê? Quando a gente obtém um resultado envolvendo uma lei forte, automaticamente tem um resultado também envolvendo uma lei fraca. Tá? Isso é bem direto, bem automático. Desde que você mantenha as mesmas hipóteses e as mesmas constantes. Se você mudar alguma coisa, claro que não necessariamente vai ter essa implicação. Bom, para enunciar as primeiras leis, vou só definir esse conceito aqui, que a gente precisa, covariância, que eu não defini nos vídeos anteriores. Então, dadas as variáveis x e y no espaço de probabilidade, a covariância entre as variáveis x e y é definida por sendo isso daqui. Notação, covariância de x e y é a esperança desse produto. Você pega a variável x, subtrai a média, a esperança, né? A variável y subtrai a esperança, faz esse produto e calcula essa esperança disso tudo aqui. Então, esse número aqui, quando ele está bem definido, porque lembre-se que a esperança pode acontecer de ser um número real ou pode acontecer de ser um valor mais infinito ou menos infinito, ou pode acontecer a situação de não estar bem definido. Então, fica implícito aqui que eu estou tratando na situação específica aqui, que são valores finitos, tá? Então, a covariância é definida por essa relação. E aí a gente diz que as variáveis x e y são não correlacionadas se por definição essa covariância é zero. Então, quando essa expressão aqui vale zero, a covariância vale zero, a gente diz que as variáveis são não correlacionadas, as variáveis x e y. Quando vale, obviamente, quando é diferente de zero, a gente diz que elas são correlacionadas. Bom, esse conceito tem várias propriedades, mas as que vão interessar aqui são bem simples de serem verificadas, é basicamente manipulação algébrica do conceito. Eu vou deixar como exercício. Então, primeira observação, a covariância entre x e y, que é definido assim, pode ser escrita dessa maneira também. Então, a covariância entre x e y é a esperança do produto menos o produto das esperanças. Então, é uma maneira bem prática de calcular a covariância entre duas variáveis, simplesmente isso daqui. Então, isso daqui simplesmente vocês pegam a definição, saem multiplicando, fazem as contas, usam as propriedades de esperança e vão chegar nisso daqui tranquilamente. Então, desnecessário eu gastar aqui vídeo fazendo isso. No item B, se x e y são não correlacionados, no item B aqui, x e y são não correlacionadas, se somente se vale esse produto aqui. Essa relação, a esperança do produto é o produto das esperanças. Bom, isso também segue direto da definição e essa relação aqui, tá? Automaticamente. Mas é se somente se, tá? Então, você pode falar em termos de as variáveis serem não correlacionadas quando acontecer isso daqui. A esperança do produto é o produto das esperanças. Nem sempre vale isso, mas quando vale a gente diz que elas são não correlacionadas.
E uma situação que vale é quando elas são independentes. Então, naturalmente, se x e y são independentes, então x e y não correlacionadas, tá? Então, essa relação aqui vale quando as variáveis são independentes. Quando as variáveis são independentes, a esperança do produto é o produto das esperanças. Então, elas vão ser não correlacionadas. A recíproca não vale em geral. Eu não vou discutir exemplos para isso porque não é o objetivo aqui. O objetivo é só apresentar o conceito e essas propriedades básicas que ajudam nas contas que a gente vai precisar para o estudo das leis dos grandes números aqui, tá? Então, outra propriedade, então a variância da soma das variáveis pode ser escrita assim, ó, como a soma das variâncias mais esse somatório. Esse somatório aqui é o somatório envolvendo as covariâncias, todos os valores x e xj com i diferente de j. Claro que quando i é igual a j, covariância de xi é a variância, então isso já aparece aqui, tá? Quando i é diferente de j, então você vai fazer esse somatório com todos os valores possíveis de i e j, mas com i diferente de j. Então, a variância de uma soma das variáveis aleatórias, uma soma finita com n parcelas, é a soma das variâncias mais esse somatório dessas covariâncias. Como é que vocês fazem isso daqui? É o típico exercício por indução. Então, você faz para duas variáveis, faz a conta direto para duas variáveis e depois faz a hipótese de indução e demonstra por indução isso daqui. Então, um exercício básico também, sem muita complicação. E a propriedade é, se as variáveis são duas a duas não correlacionadas, ou seja, covariância x e xj é zero para todo i diferente de j, então a variância da soma é a soma das variâncias. Então isso segue como consequência do item D, porque essas covariâncias aqui vão valer zero. Então nesse somatório aqui tudo vale zero. Então essa parte toda vale zero, aí só fica essa relação. A variância da soma é a soma das variâncias. Faltou aqui. K de 1 até n. Tá? Em particular, quando as variáveis são independentes, né, duas a duas independentes, elas vão ser duas a duas não correlacionadas. E aí, um corolário direto disso aqui é esse. Se as variáveis são independentes ou se elas são duas a duas independentes, então também vale essa propriedade, que a variância da soma é a soma das variâncias. Bom, esse conceito e essas propriedades é só para a gente poder falar de algumas leis aqui que aparece isso. Então, esse teorema 1, o que eu vou fazer? Eu vou, como eu comentei, são vários resultados que são teoremas limites. Então, existem vários resultados que são chamados leis dos grandes números. Existem vários resultados que são chamados leis fracas dos grandes números. Vários que são chamados leis fortes dos grandes números. Obviamente, a gente não vai estudar tudo, não tem como mesmo. Então, o que eu vou fazer? Listar alguns que são os que fazem parte dos objetivos dessa disciplina, são os mais básicos e mais importantes para esse contexto. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de um apanhado desses resultados, explicar as relações entre eles, e a gente não vai estudar a demonstração de todos eles, só de alguns que é o suficiente para fazer o estudo detalhado desses assuntos. Então, o primeiro desses resultados é esse aqui, que eu vou chamar de teorema 1. Vão ser 6 teoremas. 6 teoremas que vão ser leis dos grandes números. Então, o teorema 1 é chamado lei fraca dos grandes números de Chebyshev. Tá? Então, esses resultados, em geral, têm um histórico, né, uma história envolvendo algum matemático que, de alguma maneira, estudou esses resultados pela primeira vez. Então, nesse caso aqui, esse teorema 1, que é chamada a lei fraca dos grandes números de Chebyshev. Então, diz o seguinte: sejam x1, x2, etc., variáveis aleatórias com variâncias uniformemente limitadas. O que quer dizer isso? Isto é, existe uma constante c positiva, tal que a variância de xn é menor que ou igual a c para todo n. Tá? Então, isso significa dizer que essa sequência de variáveis aleatórias tem variâncias uniformemente limitadas. A variância de todas elas é dominada por uma mesma constante. Isso vale para todo n.
Então isso quer dizer que elas são uniformemente limitadas. Então sejam essas sequências de variáveis aleatórias com essa condição. Percebam que eu não estou pedindo nada aqui de independência, nada disso. Eu estou pedindo que as variâncias satisfaçam essa propriedade aqui, de serem uniformemente limitadas. Agora, se elas são duas a duas não correlacionadas, é aqui que entra esse conceito, né, que foi abordado, variáveis aleatórias não correlacionadas. Se elas são duas a duas não correlacionadas, então vale isso aqui, ó, uma lei dos grandes números. Sn menos a esperança de Sn sobre n converge em probabilidade para zero, tá? Então, satisfaz uma lei fraca dos grandes números. Por isso aqui chamada lei fraca dos grandes números, nesse caso de Chebyshev. A sequência centralizante aqui são esses valores. Isso aqui são as sequências a n. E as sequências normalizantes são esses valores aqui, o próprio n. Em todos os casos que a gente vai ver, a sequência vai ser sempre isso, tá? E a sequência normalizante também, acho que vai ser sempre isso daqui. Mas no conceito geral, e tem resultados assim, em que essas sequências centralizantes não necessariamente a esperança de Sn, pode ser outra coisa. E as sequências normalizantes não necessariamente é igual a n, pode ser outra coisa. Mas no nosso contexto aqui vai ser o caso, vai ser sempre esse mesmo. Então, significa que a sequência dessas variáveis com essas hipóteses, satisfaz a lei fraca dos grandes números com essas sequências de constantes centralizantes e essa sequência de constantes normalizantes, tá? Então, eu não vou provar isso daqui, mas eu vou só indicar aqui e vocês podem até entender como exercício. Então, a prova pode ser feita usando a desigualdade de Chebyshev. Então, isso está feito, inclusive, a mesma ideia que foi feita no exemplo nesse vídeo aqui, pode ser adaptada para verificar isso daqui, tá? Então, usando a desigualdade de Chebyshev, adaptando as mesmas ideias, a única coisa que não tem lá é essa coisa aqui, mas relação à independência, se eu não me engano. E acaba sendo um caso particular, tá? Então, a prova desse resultado pode ser feita sem grandes dificuldades, basta vocês verificarem como foi feito lá nesse vídeo, tá? Um resultado que tem parecido. E, se quiserem fazer como exercício, adaptar. Mas o que acontece? Por que eu não vou estudar esse teorema? Porque a maioria, para obter, aqui vão ser 6 teoremas, mas todos vão ser praticamente corolários de dois teoremas apenas, que são esses que a gente vai provar. Se quiser fazer a prova direto desse, pode fazer. Mas o que que eu vou observar aqui é o seguinte, ó. Esse teorema 1, ele é corolário, em certo sentido um corolário direto, do que a gente vai ver logo mais à frente, é chamado resultado aqui, primeira lei forte dos grandes números de Kolmogorov. É um teorema 4 que a gente vai ver a seguir, tá? Então, quando chegar lá, então a gente vai ver que facilmente esse resultado vai implicar essa lei fraca. Então, lembre-se sempre que uma lei forte implica uma lei fraca com as mesmas hipóteses. Então, essa lei forte aqui, a gente pode adaptar os argumentos e obter essa lei fraca como um corolário dessa lei forte. Então, esse aqui é o que a gente vai provar. Essa chamada primeira lei forte dos grandes números é o que a gente vai provar, tá? E aí eu digo como exercício vocês escreverem, né, como que se escreve esse teorema 1 como corolário do teorema 4, que a gente vai ver em seguida. Teorema 2, aqui é chamada lei fraca dos grandes números de Bernoulli, tá? Então, aqui no caso aqui relacionado a um dos Bernoullis que considerou esse problema na história aí, possivelmente pela primeira vez. Então, nesse caso, sejam x1, x2, etc., variáveis aleatórias e d, probabilidade de xn igual a 1 é um valor pzinho entre 0 e 1, e probabilidade de xn ser igual a 0 é um valor 1 menos p. Então, essas variáveis todas só assumem esses dois valores, é o que a gente chama ensaios de Bernoulli. A probabilidade p é a probabilidade de ser xn igual a 1, é o que a gente chama de probabilidade de sucesso. E a probabilidade 1 menos p
e a probabilidade de xn ser igual a zero, que é o que a gente chama de probabilidade de fracasso. Então, são variáveis aleatórias I e D com essas duas probabilidades, sucesso e fracasso. Então, Sn sobre N converge em probabilidade para o valor Pzinho. Tá? Então, percebam, aqui não tá do jeito que a gente escreveu, porque a gente escreveu aqui a definição de lei fraca, uma sequência de constantes centralizantes, uma sequência de constantes normalizantes, convergem em probabilidade para zero. Aqui não está assim. Nesse caso não está assim. Aqui não é nem zero, tá? Mas o que acontece aqui é que isso aqui é uma constante. Então a gente pode reescrever isso aqui. Se eu subtrair o P aqui, ó, eu posso usar aqui usando as propriedades de convergência em probabilidade que a gente estudou aí ao longo das aulas. A gente pode escrever isso assim: Sn sobre N menos P converge em probabilidade para zero, tá? Como se estivesse aqui jogando menos P para o outro lado. E isso aqui, por sua vez, pode ser escrito assim: Sn menos N vezes P sobre N converge em probabilidade para zero. Aí agora chegou no formato que foi anunciado o conceito de lei fraca dos grandes números. A sequência centralizante é isso aqui, N vezes P, e a sequência normalizante é N, tá? Então percebam esse detalhe aqui. Mas nesse caso, é mais usual escrever assim, tá? O que acontece aqui? É importante fazer esse comentário. Essas variáveis, pensem como sendo elas relativas ao lançamento de uma moeda. Então, digamos que 1 representa resultado cara num enésimo lançamento. E aqui é a probabilidade de resultar cara. O 0 representa o resultado coroa no enésimo lançamento, e aqui é a probabilidade de resultar coroa. Tá? Então, você vai fazer o primeiro lançamento, o segundo lançamento, etc. Infinitos lançamentos. Tá? Um número muito grande de lançamentos. Esse Sn que você vai estar contando só zeros e uns, somando zeros e uns. Então, você está, na verdade, contando o número de caras. Então, Sn vai ser o número de caras aí. Se você lançar essa moeda N vezes, então o Sn é o número de caras nesses N lançamentos, tá? E aqui N é o número de lançamentos. Então, essa fração aqui, Sn sobre N, vai ser uma aproximação para a probabilidade de sucesso da moeda, que é o Pzinho, tá? Isso intuitivamente. E o que está sendo dito aqui é exatamente a confirmação matemática dessa observação aí que é natural. Quando você faz um lançamento, aqui é o número de caras dividido pelo número de lançamentos, vai ser sempre uma aproximação para a probabilidade de sucesso, tá? Probabilidade de ser cara. Digamos que você não tá certo que a probabilidade tem as duas faces com a mesma chance de ocorrer. Probabilidade de ser cara é igual a meio, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse estudo aí, tá? Então, essa fração aqui, com a medida que n cresce, ela vai convergir para a probabilidade da face cara, tá? Convergência nesse sentido aqui vai valer. Então, esse é um resultado importante aqui, até bem antigo, né? Ainda remonta aos Bernoullis, aí, um dos Bernoullis, e tem a ver com essa experiência empírica, experiência aí da vida do mundo real. Aí aqui é chamado aqui, que a gente vai chamar lei fraca dos grandes números de Bernoulli. Bom, a prova, esse corolário, esse resultado, ele é corolário do teorema 1, ou seja, da lei fraca dos grandes números de Chebyshev. Então, essa lei fraca dos grandes números de Bernoulli é um corolário da lei fraca dos grandes números de Chebyshev. Então, ó, se você demonstrou o teorema 1, como corolário vai ter o teorema 2. Tá? Então, eu deixo aqui como exercício vocês verificarem como que obtém esse resultado como corolário do teorema 1. Tá? E lembrem-se que o teorema 1,
ou você pode provar direto, mas é desnecessário, então só indico como exercício, ou a gente vai ver que ele é um corolário direto também da lei forte de Kolmogorov. Então, considerando só esses dois resultados, seria suficiente provar essa primeira lei forte de Kolmogorov, que aí dela eu obtenho o teorema 1 como corolário e o teorema 2 como corolário da lei fraca. Então, o teorema 3, outra observação. O teorema 1 também segue como corolário do teorema 3 e 6. Então, são mais dois teoremas, esse teorema 3, que a gente vai ver mais aqui à frente o 6. Esses dois teoremas todos implicam, né, como corolário o teorema 1. Então, a maneira de você obter o teorema 1 como corolário é variada. E também pode fazer a demonstração direto, que essencialmente segue as mesmas ideias aqui, feitas usando para a prova do teorema 1, usando as igualdades de Chebyshev. Então, o teorema 3 é chamado a lei fraca dos grandes números de Quintin. A pronúncia aqui eu não sei, é Quintin ou Quintin, tanto faz. Bom, sejam x1, x2, etc., uma sequência de variáveis aleatórias I e D, integráveis, então precisa aqui que elas sejam integráveis, todas com a esperança eu vou chamar aqui de μ. Como elas são identicamente distribuídas, então todas elas têm o mesmo valor da esperança. Eu estou chamando de μ. Então a esperança de xn é o mesmo valor para todas elas e vale μ. Tá? Esse μ é um número real, um número finito, porque eu estou supondo que elas são integráveis. Então, Sn sobre n converge em probabilidade para μ, né, para essa esperança aqui. Então, aqui é bem parecido com esse caso. A única diferença é que o μ aqui é igual a P. Tá? Então, aqui a gente também pode observar que isso daqui, para encaixar no conceito de lei fraca dos grandes números, pode ser escrito assim. Então, essas aqui vão ser as sequências centralizantes. Então, a sequência n, n vezes μ, e aqui a sequência normalizante, que é n. Tá? Bom, então esse é o teorema chamado a lei fraca dos grandes números de Quintin. Então, Sn sobre n converge em probabilidade para a média das variáveis. Então, aqui você está com variáveis aleatórias, você, digamos, você desconhece o valor da média, né? Desconhece essa esperança, essa média. E você fazendo essas frequências aqui, né? Sn sobre n, para n, quanto maior for o valor de n, mais próximo você vai estar do valor μ, né? O valor μ aqui da média. Se for desconhecido, por exemplo, então você pode usar isso aqui como uma aproximação. E essa aproximação vai convergir para o valor real, mas nesse sentido aqui, da convergência em probabilidade. Bom, a prova, isso pode ser feito usando o teorema de continuidade de Levi. Acho até que eu fiz, se eu não me engano, no vídeo que eu falei, esse vídeo aqui, unidade 8, vídeo 2, quando eu falei do teorema de continuidade de Levi. Não foi isso que eu fiz, não, foi outra coisa. Mas a ideia é exatamente a mesma. A ideia do que eu fiz lá é exatamente a mesma aqui. Então vocês podem estudar o que foi feito nesse vídeo, adaptar as ideias para fazer a mesma coisa. Então isso pode ser feito usando o teorema de continuidade de Levi, tá? Então sugiro isso como exercício, mas a gente não vai fazer porque ele vai ser obtido também como corolário de que resultado. Então, esse teorema 3 é corolário do resultado mais para frente, que vai ser o teorema 5, chamado a lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Então, é o teorema 5. Tá? Então, para vocês visualizarem como esse teorema 3 ele é obtido como corolário desse teorema 5, eu indico aqui como exercício. Bom, o teorema 4 chamada a primeira lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Então existe esse que foi mencionado aqui, a lei forte dos grandes números, é o teorema 5, vamos ver logo em seguida, e esse teorema 4 é chamado a primeira lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Tá? Isso é só uma questão didática, é só para organizar os raciocínios, tá? Não necessariamente existe assim uma relação histórica ou hierárquica entre os resultados. Aqui é uma coisa meramente didática.
Isso é comum os autores fazerem isso. Então, como são dois resultados importantes relacionados ao mesmo matemático, no caso aqui Kolmogorov, então esse teorema 4 aqui, que é chamado a primeira lei forte dos grandes números de Kolmogorov, e o teorema 5, né, que está aqui inclusive, chamado a lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Então no teorema 4, x1, x2 é uma sequência de variáveis aleatórias independentes, integráveis, e tais que satisfaz essa condição. Então essa condição aqui é chamada condição de Kolmogorov. Então envolve as variâncias das variáveis, então aqui já fica subtendido que as variáveis, a variância delas é finita. E essa série aqui, ó, a série com n variando ao infinito das variâncias de xn dividido por n ao quadrado, essa série converge. Então essa condição que é chamada condição de Kolmogorov. Então estou supondo variáveis aleatórias, uma sequência de variáveis aleatórias integráveis, satisfazendo essa condição de Kolmogorov. Então, sob essas hipóteses, eu vou ter esse resultado. Então agora é uma lei forte, ó, porque convergência é quase certa. Os anteriores foram sempre convergência em probabilidade, leis fracas. Aqui é uma lei forte. Então, ó, Sn sobre a esperança de Sn dividido por n converge para zero quase certamente. Então essa sequência, sob essas hipóteses, satisfaz a lei forte dos grandes números, sendo essa aqui a sequência das constantes centralizantes e essa aqui a sequência das constantes normalizantes. Então, esse resultado é que a gente vai provar, não nesse vídeo, mas no vídeo mais para frente a gente vai provar esse resultado. Então, ele não é corolário de nenhum deles. Então, ele é um resultado importante, mas dele a gente tira vários outros. Por exemplo, os que foram mencionados, acho que quase todos podem ser obtidos como corolários desse teorema aqui. Então, a gente vai provar esse daqui e os outros fica como exercício a verificação de como corolário, por exemplo, desse aqui. O teorema 5, que é a chamada lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Então, se x1 e x2 são variáveis aleatórias I e D, independentes identicamente distribuídas e integráveis, com a esperança de xn igual a μ, então Sn sobre n converge para μ quase certamente. Então, de novo aqui, a convergência aqui é quase certa, então é uma lei forte, e está escrita assim, mas pode ser reescrita assim também. Então aqui fica no formato do que foi conceituado como sendo lei fraca ou lei forte. Tá? Aqui a sequência normalizante, a sequência centralizante, e aqui a sequência normalizante. Mas nesse caso é mais prático escrever assim. Então, percebam as diferenças entre a primeira lei forte dos grandes números e isso aqui que é chamada a lei forte dos grandes números. Tem uma sequência de variáveis aleatórias. Na primeira lei, eu peço apenas que essas variáveis sejam independentes. Então, isso também tem aqui. As variáveis têm que ser independentes. Agora, na primeira lei, elas não precisam ser identicamente distribuídas. Elas podem ter distribuições de probabilidade diferentes, tá? Agora, na lei forte, não, elas têm que ser identicamente distribuídas, tem que ter a mesma distribuição, tá? Preciso que elas sejam integráveis, tá? E aqui também preciso que elas sejam integráveis na primeira lei. Agora, na lei forte, não fala nada sobre a variância, então, inclusive, as variáveis podem ter variância infinita, tá? Ele engloba o caso de variância finita e variância infinita também. Por outro lado, no caso da primeira lei forte, essa condição já implica que as variâncias são finitas, porque se fosse uma delas infinita aqui, essa série não ia dar infinita nunca. Tá? Então já fica implícito que as variâncias, no caso da primeira lei forte, tem que ser finita. Além de serem infinitas, tem que satisfazer essa condição aqui, que é uma condição bem mais forte do que simplesmente dizer que tem variância finita. Então, essa condição tem que ser válida e é chamada condição de Kolmogorov. Tá? Enquanto que na lei fraca, na lei forte, né, de Kolmogorov, não pede nada, nem sobre as variâncias. Podem, inclusive, ser variáveis com variância infinita. Precisam só que elas sejam
integráveis, ou seja, não tenham variância finita. Tá? Então, sob essas condições, a gente tem essa convergência. Então, esses dois resultados são os dois resultados mais importantes. Então, são muitos teoremas que são chamados de lei forte dos grandes números. Estou listando aqui só alguns, mas existem outros. Mas, essencialmente, de uma forma direta ou indireta, pelo menos para os objetivos dessa disciplina, essencialmente, podem ser obtidos direta ou indiretamente de um desses dois teoremas, de uma forma mais explícita ou menos explícita, podem ser obtidos desses dois teoremas aqui. Então, são os teoremas mais importantes. Então, são os dois que a gente vai estudar a demonstração. A gente vai estudar a demonstração da primeira lei forte de Kolmogorov e também da lei forte de Kolmogorov. Bom, e finalmente o teorema 6, que é um corolário direto do teorema 5, que é chamada a lei forte dos grandes números de Borel. Então, se x1 e x2 são variáveis I e D, com probabilidade xn ser igual a P, no número entre 0 e 1, probabilidade xn ser igual a 0, que é 1 menos P, então a mesma coisa dos ensaios de Bernoulli, então Sn sobre N converge para P quase certamente. Então, na lei fraca de Bernoulli, são as mesmas hipóteses. Aí aqui a gente tem convergência em probabilidade. O que o teorema 6 está dizendo é que, na verdade, essa convergência aqui vale quase certamente. Então, o que está dizendo é isso. Ó. Então, isso que foi feito para... Lá na lei fraca de Bernoulli era convergência em probabilidade, mas aqui na lei forte de Borel diz que, na verdade, a convergência é quase certa. Então, nesse experimento de ficar lançando moeda, à medida que você aumenta o número de lançamentos e faz a razão entre o número de caras e o número de lançamentos, cada vez mais essa frequência relativa vai se aproximando da probabilidade de sucesso. Não apenas em probabilidade, mas também quase certamente. Então, significa dizer que isso aqui é um bom estimador para você estimar a probabilidade de sucesso, a probabilidade da moeda resultar em cara. Quando você desconhece, por exemplo, você não tem por que acreditar que a moeda tem probabilidade meio de resultar em cara. Tá? Você pode desconfiar disso. Como é que você vai tentar fazendo essas simulações aqui? Bom, esse resultado, claramente, ele é corolário direto do teorema 5. Então, isso é bem explícito, praticamente. É resultado direto corolário direto do teorema 5, da lei forte de Kolmogorov. Tá? Então, fica aí para vocês observarem isso. Então, resumindo, desses teoremas todos, só vou demonstrar, a gente só vai estudar aqui a demonstração do teorema 4, que é a primeira lei forte, e do teorema 5, que é a lei forte de Kolmogorov. Os outros são obtidos de uma maneira mais direta ou menos direta como corolário desses dois resultados. E aí foi indicado como exercício para vocês também. Bom, vamos ver alguns exemplos. As demonstrações desses dois teoremas vão ser feitas em vídeos mais para frente. Mas vamos primeiro ilustrar alguns exemplos de como que a gente usa esses resultados para obter outros teoremas de limites, outros resultados envolvendo limites de sequências de variáveis aleatórias. Então, esse exemplo aqui, sejam x1, x2, etc., variáveis aleatórias I e D, tá, que a esperança de xn aqui vale 0, e a variância de todas elas é sigma 2, estou chamando, é um número positivo finito. Então, como elas são identicamente distribuídas, todas têm o mesmo valor para a esperança, que no caso é 0, e todas têm o mesmo valor para a variância, que eu estou chamando de sigma 2, e supondo que seja um número positivo finito. Tá? Então, denote por Sn aqui a sequência das somas parciais, Sn x1 mais etc. xn. Então, ó, pela lei forte dos grandes números de Kolmogorov, então já vou aplicar aqui essa lei forte, eu posso aplicar, tem que ver se vale as hipóteses. As hipóteses são bem simples aqui no caso, são fortes, mas relativamente simples. Tem que ser ID integradas, é tudo que a gente tem. Não precisa saber nada de variância, mas aqui tem mais essa hipótese aqui que vai ser usada para a expressão que a gente vai escrever. Então, ó, pela lei forte dos grandes números, a gente vai ter que Sn sobre n converge para 0 quase certamente.
Por que para zero quase certamente? Porque no resultado da lei forte, diz que Sn sobre n converge para a esperança μ, e eu estou supondo que é zero. Então, Sn sobre n converge para zero quase certamente. Então, daqui, se eu somo um dos dois lados, a propriedade de convergência quase certa, significa que Sn sobre n mais 1 converge para 1 quase certamente. Tá? Só somei 1 aqui nos dois lados, então Sn sobre n mais 1 converge para 1 quase certamente. E aí, manipulando essa expressão, eu vou ter que Sn mais n, tudo isso dividido por n, converge para 1 quase certamente. Agora, por outro lado, como essas variáveis são independentes, identicamente distribuídas, então, x1 mais sigma, x2 mais sigma, etc., também vão ser variáveis independentes e vão ter a mesma distribuição. Tá? E quando eu elevo ao quadrado, também vou obter variáveis aleatórias independentes e com a mesma distribuição. Então, essa propriedade que eu estou usando aqui, a gente estudou quando a gente falou de variáveis aleatórias independentes, fazendo composição com funções. Então, vocês precisam revisar isso daí em algum vídeo aí que eu não lembro qual foi, mas essa propriedade está sendo usada aqui. Eu estou pegando aqui as variáveis, fazendo composição com uma função que é, primeiro, somar sigma e depois elevar ao quadrado. Tá? Então, o resultado vão ser variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Tá? Identicamente distribuídas porque a função é a mesma e as variáveis já são identicamente distribuídas. Bom, como eu tenho aqui, quando eu for calcular essa esperança dessas variáveis, x1 mais sigma ao quadrado, fizer a conta, eu não detalhei, então vocês desenvolvam esse detalhamento, vocês vão perceber que vai dar isso daqui. Então, essa esperança de x1 mais sigma 2, tudo isso ao quadrado, é a esperança de todas essas variáveis, porque elas são identicamente distribuídas, vai dar isso daqui, essa expressão, 2 sigma 2. E isso é maior que zero e finito, porque sigma 2 é maior que zero, esse finito. Tá? Então, de novo, eu estou com sequência de variáveis aleatórias, independentes, identicamente distribuídas, com esperança finita, que no caso vale isso. Então, eu posso aplicar de novo a lei forte dos grandes números. Então, pela lei forte dos grandes números, só que agora a soma vai ser quem? A soma é a soma dessas variáveis aqui, ó. Então, x1 mais sigma ao quadrado, mais etc., até xn mais sigma ao quadrado. Então, essa soma aqui é a soma que aparece no teorema, que é a lei forte. Essa soma aqui, dividido por n, mas essa soma nesse caso é quem? É isso aqui. Tá? Então, essa soma dividido por n converge quase certamente para quem? Para a esperança, que é 2 sigma 2. Tá? Bom, então eu tenho essas duas convergências aqui quase certa. Tem essa convergência e tenho também essa aqui. Tá? Agora, eu estou aqui pegando essa função, f de x é raiz de x, que x é um número positivo, isso é uma função contínua. Então, das propriedades de convergência quase certa que a gente viu no vídeo anterior, convergência quase certa vai ser preservada por funções contínuas. Então, se eu extrair a raiz aqui, vai ser a mesma coisa que extrair a raiz aqui e vai preservar a convergência. Então, a raiz quadrada dessa expressão toda converge quase certamente para a raiz quadrada disso aqui, que vai ser sigma raiz de 2. Tá? Então, agora eu tenho essa convergência quase certa. Tá? Usei uma propriedade de convergência quase certa, que é ser preservada por funções contínuas. Assim, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a razão entre essa expressão e essa. Então, é essa expressão e essa. Então, de novo, das propriedades de convergência quase certa, ó, essa sequência aqui, dividida por essa, vai convergir quase certamente para quem? Para esse limite dividido por esse. Então, Sn mais n dividido por n, tudo isso dividido por essa expressão aqui toda. Eu só escrevi o raiz de n aqui embaixo, escrevi assim, ó, vai convergir quase certamente para quem? Para 1 sobre sigma raiz de 2. Então, usei a propriedade que convergência quase certa é preservada também por fazer esse quociente, desde que o que estiver aqui embaixo não dê zero, que é o que a gente que é o que está acontecendo.
Portanto, ó, isso significa que o limite, quando n tende a infinito, dá xn mais yn, né, somado com n, aqui eu só estou escrevendo essa soma. E reescrevendo aqui, né, fazendo as simplificações e reescrevendo essa coisa aqui. Então, essa soma aqui no numerador, dividido por essa expressão toda no denominador, converge quase certamente para essa constante aqui, tá? Então, esse limite aqui é um limite quase certo. Então, o que a gente acabou de verificar foi a convergência dessa sequência aqui de variáveis aleatórias para essa constante aqui, com um limite quase certo. Então, isso foi feito usando a lei forte dos grandes números, várias coisas, né? A lei forte dos grandes números foi usada 2 vezes, propriedades envolvendo variáveis aleatórias independentes, composição, tudo isso, propriedades envolvendo convergência quase certa, tudo isso. Então, foi usado um monte de coisa do que a gente estudou para chegar no final nesse resultado aqui, ó, tá? Então, é isso que eu queria verificar com esse exemplo. Bom, mais um exemplo. Então, sejam x1 e x2, variáveis aleatórias i e d, com distribuição uniforme no intervalo fechado 0, 1, e g de x, uma função Borel mensurável. Então, a composição g de x1, g de x2, etc., são variáveis aleatórias i e d. Então, de novo, a mesma coisa que foi usada aqui, nessa coisa aqui, ó. Estou com variáveis aleatórias que são independentes. Então, quando eu faço composição aqui com essas funções, vão continuar o resultado sendo variáveis aleatórias independentes. Como elas são identicamente distribuídas e a função é a mesma, então o resultado vão ser variáveis aleatórias identicamente distribuídas, tá? Então, nessas condições, eu tenho que essas compostas g, x1, etc., são variáveis aleatórias i e d. E quando eu for... Então, elas, em particular, elas têm a mesma esperança, né? E quando eu for calcular, a esperança é dada por essa integral. Então, a esperança de g de xn é a integral de menos infinito a mais infinito, g de x, a densidade de xn dx. Como a xn é uniforme no intervalo 0, 1, essa densidade aqui é 1, se o ponto x está no intervalo 0, 1, e 0 está fora. Então, essa integral, que é na reta toda, vira só essa daqui. Portanto, essa esperança é dada por essa integral, tá? Então, eu estou de novo na situação de aplicar a lei forte dos grandes números. Então, pela lei forte dos grandes números de Kolmogorov, a gente vai ter aqui que essa soma, a soma aqui que aparece no caso, a soma aqui, vai convergir para a esperança. Então, a soma g de x1, etc., mais g de xn sobre n, vai convergir para a esperança. Mas quem é a esperança? A esperança é essa integral. Então, essa sequência aqui converge quase certamente para essa integral. Então, esse exemplo aqui, do ponto de vista da aplicação, do resultado, ele é uma coisa bem simples, mas ele tem uma coisa importante por trás dele, tá? Por trás dele. Suponha, por exemplo, que você quer calcular essa integral aqui, integral de 0 a 1, g de x dx, mas a função é uma função complicada aí que você não consegue calcular. E aí, o que você vai fazer? Você tem recursos numéricos, né? Cálculo numérico, tentar fazer esse cálculo aqui. Aí, dependendo da função, pode ser um método vantajoso ou não, ou um método custoso do ponto de vista computacional. O que esse resultado está dizendo é que eu posso fazer o quê? Ó? Eu posso gerar números aleatórios. Gerar números aleatórios significa pegar variáveis aleatórias com distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Então, gerar números aleatórios no intervalo 0, 1. Então, aí você tem programas que fazem isso, são geradores de números aleatórios. Aí, fazer esse cálculo aqui, né? Pego, por exemplo, digamos que eu peguei e gerei um valor aqui, x1, aí calculei o valor da função. E assim fui fazendo. Aqui foi até o enésimo valor, calculei o valor da função. Aí, fiz essa conta, dividi por n. Então, o que esse resultado está dizendo aqui é que esse valor é uma aproximação para a integral. E a convergência aqui é no sentido forte, no sentido quase certo. Então, quanto mais números aleatórios você gerar, aí maior vai ficar essa expressão e melhor vai ficar a aproximação para essa integral. Então, isso aqui é a ideia básica de um método chamado um método de integração
chamado método Monte Carlo, tá? Que você faz exatamente algo parecido. Aqui, obviamente, é uma situação bem simples, então, só para aqui objetivos meramente didáticos. Mas o problema de você calcular integrais, que são complicadas, em geral funções integrais múltiplas e funções várias variáveis, então você faz algo parecido aqui. Esse é um método chamado método Monte Carlo. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar isso aí, método Monte Carlo, para calcular numericamente integrais. Então, ó, o que fundamenta esse método é exatamente esse resultado, a lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Então, a lei forte dos grandes números de Kolmogorov dá fundamentação para você calcular coisas desse tipo aí, a aplicação desse método Monte Carlo. Bom, mais um exemplo aqui, isso é um exemplo aqui relacionado com aplicações na estatística no caso. Então, sejam x1, xn, variáveis aleatórias i e d, integráveis, tais que tem esperança, né, o valor que te chamando de mi, aí suponha que essa esperança é desconhecida. Então, na verdade, a situação é a seguinte, você tem uma variável aleatória, né, que ela modela alguma coisa que você está estudando, e ela tem a esperança que é desconhecida, tá? Então, na estatística, o que é que se faz? Assim, gera uma amostra dessa variável aleatória. A amostra da variável aleatória é exatamente isso daqui. Uma amostra de tamanho n é um vetor de variáveis aleatórias aqui, né, de tamanho n, que seja independente, identicamente distribuídas. E você desconhece a média aqui, no caso, a média mi, tá? Então, aí a média amostral, que já foi falado aqui inclusive, é simplesmente você somar todos esses valores e dividir por n. Então, é a média amostral, ou, em termos mais elementares, média aritmética, né? Então, isso vai naturalmente servir como uma estimativa para esse valor desconhecido. Então, vai servir como, na estatística, o termo é chamado estimador. Então, essa média amostral ela é um estimador para a média mi, que é desconhecida. E ele é tal que satisfaz essa condição. Se vocês forem calcular a esperança dessa média amostral, usando as propriedades de esperança, vocês vão ver que vai dar exatamente o valor mi. Então, esse estimador tem uma propriedade que é chamada em estatística, que ele é um estimador não viesado, tá? Você quer estimar um parâmetro desconhecido, e você usa um estimador, que no caso aqui é esse valor, essa expressão. Então, os valores aqui vão servir de estimativas para o valor desconhecido. E, na média, esse estimador dá o valor desconhecido. Então, ele tem essa propriedade, que é uma propriedade desejada, de ser um estimador não viesado. Tá? Então, ele retorna o valor desconhecido em média. Só que ele tem outra propriedade boa também, que aí segue da lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Então, pela lei forte dos grandes números de Kolmogorov, essa média amostral aqui também converge para o valor desconhecido quase certamente. Então, se você quer estimar esse valor, você vai ficar fazendo amostras e amostras cada vez maiores. Então, quanto maior for a amostra, mais esse resultado aqui vai ser um valor aproximado da média mi, que é o valor desconhecido. E é um modo de convergência bom, que é um modo de convergência quase certo. Então, isso é direto da lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Então, esse estimador vai satisfazer essa propriedade. E quando o estimador satisfaz essa propriedade, então, em estatística, né, estatística teórica, né, inferência estatística, se diz que o estimador ele é fortemente consistente. Então, ele tem essa propriedade de ser fortemente consistente. Dizer que ele é fortemente consistente significa exatamente dizer que vale essa convergência quase certa, tá? Ele vai convergir para o que você quer estimar quase certamente, quando o tamanho da amostra cresce. Se a convergência fosse em probabilidade, não fosse em convergência quase certa, então esse estimador seria dito estimador fracamente consistente, ou simplesmente estimador consistente, tá? Mas pelo fato de ser convergência quase certa, se diz que ele é um estimador fortemente consistente, tá? Consistente é que à medida que você vai aumentando o tamanho da amostra, vai se aproximando cada vez mais do que você quer, do valor que você quer estimar, do valor que você quer estimar. Isso significa dizer que é consistente. Aí pode ser fortemente consistente, quando vale essa convergência quase certa, ou fracamente consistente, quando vale convergência em probabilidade. Tá?
Então, são exemplos de aplicações muito importantes no caso da estatística, tá? Isso aqui é simplesmente uma área da estatística, né? Aqui está só como ilustração, que está fortemente aqui, né? Dependente desse resultado, que é a lei forte dos grandes números, ok? Bom, a lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Bom, então, só voltando, os teoremas que a gente vai demonstrar são os teoremas 5, que é a lei forte de Kolmogorov, e o teorema 4, que é a lei forte de a primeira lei forte de Kolmogorov. Então, as demonstrações deles são longas, são técnicas, vão ficar talvez para 2 vídeos no mínimo para fazer a demonstração dele, que eu vou fazer mais para frente. Mas vocês é importante que já saibam, né, o conteúdo desses resultados, como utilizá-los. Então aqui nesses exemplos eu ilustro, né, como que a gente usa esses resultados para obter convergências, tá? Bom, aí com isso aqui, encerra aqui esse vídeo. Agora estudando aqui o conteúdo novo, são teoremas limites. No caso aqui, os teoremas limites em questão são as leis dos grandes números. Então a gente viu o conceito de lei fraca dos grandes números, lei forte dos grandes números, e essa lista de resultados, né, com destaque para a primeira lei forte de Kolmogorov e para a lei forte de Kolmogorov. Então vimos alguns exemplos e exercícios também para vocês trabalharem, e vocês complementem aqui buscando mais exemplos e exercícios nas referências. Então com isso eu encerro esse vídeo, até o próximo, tchau.